Olá, hoje eu quero falar com vocês sobre filosofia hermética. Por que que essa filosofia ajuda tanto e ao mesmo tempo é tão desconhecida? Vou responder primeiro a segunda, depois a primeira pergunta. A primeira a ser desconhecida é que ela foi muito conectada à bruxaria, ao ocultismo, que eram coisas que as pessoas, as famílias negavam. Existia um alto risco, eram pessoas más, quem manipulava essas energias antigamente. Então criou esse mito, esse tabu de que falar de hermetismo é falar sobre ocultismo, é falar sobre bruxaria. E não tem nada a ver. E por que que essa filosofia é tão importante na nossa vida hoje? Porque ela trabalha com quem realmente você é. Energia. A gente não para pensar. Mas quando a gente estudou, a gente estava na escola ainda, que a gente começou a estudar física, química, a gente ficou sabendo que nós somos feitos de átomos, certo? Átomos formam moléculas, formam células, formam órgãos, voilá, estamos aqui. Mas, como esquecemos disso, nós achamos que o nosso corpo físico é que é o mundo real, é o que é o mundo experienciado. E esse corpo físico manifestado, eles nos coloca dentro de um espaço-tempo limitado, onde as horas contam cada minuto. Só que o hermetismo trata sobre manifestação. Ele trabalha sobre o imanifesto. Quem você realmente é. Nós somos energia. Volto ao início. Somos feitos de átomos. Átomos é basicamente energia. Então, nosso corpo é totalmente energético. Nós somos filhos de Deus, correto? A partir de que ponto? A partir de que referencial? Obviamente, o referencial da energia, do sutil. Como é que você se conecta com o mundo superior, com o universo? Através da energia, pensamento, memória, intuição. É assim que você se conecta. Quando você reza, é seu corpo físico que está rezando? Não, é só mente. Isso é o quê? Energia. Então, se nós somos feitos de energia, nós somos seres energéticos, e esse corpo físico nada mais é do que uma roupa para que a gente possa experienciar essa dimensão. Se eu estudo hermetismo, e hermetismo trata exatamente desse meu corpo e manifesto, que é o corpo real, a possibilidade de eu me dar certo, de eu me dar bem na vida, de eu ter sucesso nas áreas que eu quero ter sucesso, é infinitamente maior. Porque no hermetismo eu aprendo a manipular essas energias. Essa manipulação, entenda que não é esse conceito que nós temos, a semântica que nós temos da sociedade moderna ocidental, principalmente. Manipular, usar de artifícios, usar as outras pessoas para ter ganho pessoal. Nada disso. Manipulação no sentido genérico da palavra, manipular. Você aprende a lidar com vibração, frequência, energia e como fazer entender essa energia que você está sentindo, que é o ambiente que você está e como é que você manipula ela de forma positiva, trazendo o bem para você e para quem está no ambiente. Porque toda vez que você manipula essa energia só a seu benefício, vai dar errado. Porque o universo vai te devolver da mesma forma que você está mandando. Se você quer enganar as pessoas usando de um conhecimento que você adquiriu para ter benefício próprio, você está causando dolo para os outros. Isso é energia também. Essa energia vai voltar para você. Então estamos falando sempre aqui do lado virtuoso da história. Tá? Então você aprende dentro da filosofia hermética a manipular as energias, a entender a vibração, a sair de uma vibração que não é boa para você para uma vibração que é ótima para você, a entender o que é frequência, a entender o que é causa e efeito, o que é polaridade, o que é gênero, que não tem nada a ver com sexo, gênero masculino e feminino. Na filosofia hermética, ele vai muito, mas muito além de uma sexualidade. Então, quando você estuda a filosofia hermética, começa a aplicar a filosofia hermética na sua vida, a sua vida ganha uma outra cor, ganha uma outra dimensão. E aí você consegue começar a ser mais assertivo nas suas ações. Porque o que define a gente não é as informações que a gente recebe do mundo. É como a gente processa as informações e responde ao mundo. Na hora que você responde, é uma ação sua, um comportamento seu. Se é um comportamento seu, você está se expressando para o mundo, você está colocando ali a sua identidade, quem você é, seu caráter, a sua pessoa, o que você tem de virtude, o que não, a sua ética, certo? Você está colocando tudo ali. Então a expressão que a gente exerce é que nos faz ser quem somos e estar onde estamos. E a filosofia hermética nos ensina
a entender todo esse processo no campo energético. Então, se eu não estou bem hoje, onde eu estou, e eu quero ir para um lugar que é o que eu desejo, e eu tenho, de repente, uma referência desse lugar, alguém que eu admiro, alguém que eu tenho como ídolo, eu queria estar nesse lugar que ele está, mas eu estou aqui embaixo. Através do conhecimento de manipulação de energia, de vibração, de causa e efeito, de ritmo, eu sei que eu não dependo de nada nem de ninguém para chegar lá. Depende apenas de mim. Como é que eu vou trabalhar a minha energia? Como é que eu vou trabalhar a minha vibração? Como é que eu vou trabalhar todos esses aspectos para que eu vá subindo na escala energética até alcançar esse lugar que eu quero estar? E como você trabalha com o manifesto, não existe espaço-tempo. Então, o que você, no mundo manifestado, acha que demoraria 3 anos para conseguir, 5 anos, 2 anos, no mundo de manifesto, você aplica muito bem aplicado essas ferramentas, você pode conseguir isso em um dia, 2 dias, um mês. Não é loucura, isso não acontece? Não acontece porque a nossa cabeça ainda é uma cabeça do ocidental. A nossa educação, a nossa andragogia nos impede de acreditar nisso. Mas que a verdade é pura verdade. Quando você vai para o mundo e manifesta, para o mundo de energias, não tem espaço-tempo. Não tem um ano, não tem 24 horas. Tem manifestação. E se a sua manifestação ela é precisa, ela é correta, aquilo acontece. Que a gente chama na física quântica de materialização, que é o quê? Colapso da função de onda. É você materializar um pensamento, um desejo que você tem, que é tão intenso, é tão verdadeiro, é tão forte, você tem tanta certeza dele, que ele se materializa. Você colapsa a função de onda. Ou seja, você colapsa os átomos que estão te permitindo várias probabilidades, eles se unem através daquele desejo, que é uma energia, eles se unem e aí eles se materializam. O teu corpo físico é o quê? Átomo. Só que uma quantidade maior de átomos com uma frequência menor. Eles estão colados. Quanto menor a vibração, a frequência, mais grudado fica. Quanto mais grudado fica, mais material é. Qual é a minha diferença do meu corpo para a diferença de uma pedra? O átomo é o mesmo. Qual é a diferença então? É que a vibração na pedra é extremamente menor do que a vibração que está no meu corpo. Então, quanto menos vibração, mais denso. Quanto mais denso, mais material. Mais você observa. Quanto mais sutil, mais eles vibram, mais você não sabe onde está. Então, aquilo ali vai se tornando sutil. Você pega o gelo e pega o vapor. O produto é o mesmo, água. Mas o gelo você pega, ele é duro. O vapor você não pega. Por que mudou ali, se o átomo é o mesmo? Frequência. O calor, a frequência aumenta absurdamente, então ele vai evaporando. Por quê? A vibração aumentou. Então ele ficou mais sutil. Essa é a diferença. E você vai aprender isso na filosofia hermética. Você chega num ambiente, o ambiente não está legal, você sente que a energia não está boa, você consegue manipular a energia daquele ambiente através de técnicas, onde a energia do ambiente vai ficar legal. Onde aqueles dissabores, aquele ambiente pesado, aquela pessoa que estava pesada no ambiente, você consegue transmutar essa energia dela, ela ficar numa boa. Você fez bem para ela, fez bem para você, fez bem para todo mundo que estava no ambiente. Você tem um amigo que está triste. Nossa tendência é chegar do lado dessa pessoa e baixar a nossa energia, chegar falando baixinho, né? Chegar meio sem energia nenhuma para ficar meio que no nível que a pessoa está triste, quieta, parada, apática. Está errado. Porque se você não consegue melhorar essa pessoa, então você tem que chegar assim com respeito, obviamente, com bom senso, né? Com sensibilidade nessa pessoa, mas com energia vibrante. Porque a sua energia vibrante, mesmo falando calmo, falando com. Mas ela vai perceber que a tua energia está vibrante, só que ela vai perceber não racionalmente, mas inconscientemente. E a tua energia vai penetrar na energia dela e vai transmutar a energia dessa pessoa. Então você está ali conversando, mas ela está sentindo a energia sua, que é uma energia boa. E ela vai levantando. Depois não sabe nem explicar por quê. Poxa, eu conversei com meu amigo tal, cara, depois eu bati um papo com ele, eu melhorei, estou melhor. Por quê? Você transmutou a energia dessa pessoa. Você está fazendo bem. Você vai aprender como é que você faz isso. Quando você está discutindo com o teu parceiro de vida, afetivo, sua parceira, você vai entender que aquilo não vai levar a nada. Então você entende como é que você transmuta essa energia, como é que vocês mudam a polaridade disso. Física hermética, desculpa,
A filosofia hermética. Então, a filosofia hermética ela tem uma aplicação extremamente grande na nossa vida. Esqueça essa coisa de que é bruxaria, de que é ocultismo, não tem nada a ver. É conhecimento. E conhecimento profundo, ok? Eu vou começar a postar mais coisas aqui sobre filosofia hermética, sobre as suas leis, para que vocês entendam um pouco mais sobre essa filosofia e comecem a buscar esse conhecimento. Só faz bem, só faz bem. E um último detalhe, a filosofia hermética, ela trabalha com o hoje, com o agora. Ela te tira da abstração de passado e futuro. Você passa a viver o seu hoje, porque é no hoje e no agora que você consegue aplicar a filosofia. Você não consegue aplicar hermetismo nem no passado nem no futuro. Você aplica hermetismo no agora. Isso é perfeito, isso é maravilhoso. Isso é perfeito e maravilhoso, repetindo. Porque a nossa vida acontece é hoje. E nós deixamos de viver, nós sofremos, porque a gente está sempre puxando as memórias do passado para imaginar como será o nosso futuro. Por isso que sofremos. Quando a gente vive o agora, o sofrimento acaba. Porque no agora você tem o poder de decidir. Pensem nisso. Um abraço.